Isso. Então, o que acontece? A, a, a plaqueta, que é um resto de célula, ela tem uma enzima chamada de tromboplastina ou tromboquinase. Então, ela vai pegar a protrombina, converter em trombina. E aí, a trombina ela vai atuar sobre o fibrinogênio para formar a malha de fibrina e assim constituir o coágulo. O que os cientistas observaram? Que em vários vasos sanguíneos, especialmente nos alvéolos pulmonares, acontece justamente esse processo de coagulação. E aí essa coagulação acaba fazendo com que haja menos fluxo de ar e menos trocas gasosas a nível pulmonar, acumulando muito CO2, e aí leva a um quadro de acidose e leva a todo aquele processo que nós já comentamos ontem. Por isso que a gente frisa, defende, argumenta que a Covid-19 ela é muito associada a um problema hematológico. Falamos da redução da saturação do gás oxigênio, enfim. Hoje, nós vamos trabalhar uma outra perspectiva, e a introdução é justamente sobre a diferença dos testes que são utilizados para o diagnóstico de Covid-19, né? Então, a gente sabe mais ou menos o seguinte, que o teste que localiza o vírus, aquele teste que é utilizado para falar, ó, você tem o vírus, você está infectado, entendeu? Você consegue com precisão definir esse vírus, é o famoso RT-PCR. Então, o que quer dizer RT-PCR? RT-PCR, a gente diz que é a Real-Time PCR, mas na verdade também está associada à utilização de uma transcriptase reversa. Então, qual é o princípio de utilizar a RT-PCR para a identificação da COVID? A gente sabe que os vírus atuam de forma altamente específica. E esse vírus em especial, ele interage com as nossas células utilizando a enzima, o receptor da enzima que converte a angiotensina 2. Então, o que ocorre? Lá por volta do terceiro, do quarto, do quinto, sexto, sétimo dia de sintoma, é possível que você faça o RT-PCR com uma enorme margem de segurança. Então, é coletado material biológico da tua garganta, do teu nariz, e a partir daí é feita uma técnica, na qual você pega a transcriptase reversa, ela vai então pegar o RNA do vírus, utilizar esse RNA como molde para sintetizar o DNA, e aí em seguida eu tenho o sequenciamento desse DNA. E aí são pesquisadas 3 regiões, 3 genes que são expressos. Genes, por exemplo, que determinam algumas proteínas que estão presentes no envelope viral, no capsídeo viral. Então, essas proteínas são exclusivas do vírus, de tal maneira que se esse exame for feito e você identificar, e esse exame conseguir identificar essas 3 regiões no teu, dar um diagnóstico dessas 3 regiões no teu exame, significa dizer que você tem um vírus. Então, o vírus está presente ali. Então, é isso que a gente utiliza como forma de diagnóstico de precisão para a Covid-19. Bem, alguns testes, por exemplo, que são feitos por volta lá do 10º, 11º, 12º dia, pode dar um negativo para RT-PCR, porque você não está mais propagando o vírus, não está mais replicando o vírus. Então, isso também pode acontecer. Tá? Também estudos mostram que, dependendo do tipo de amostra, o resultado pode ser também um negativo. É diferente, há uma situação interessante aí. Não dá falso positivo, tá? Pode dar falso negativo, pode dar negativo, dependendo do período que você está utilizando, fazendo a coleta das amostras para fazer o RT-PCR. Correto? Por que eu falo sobre isso? Porque recentemente o Enem trouxe um item que falava de PCR. O Enem trouxe um item que falava da reação em cadeia da polimerase, por isso PCR, que tem uma função de amplificar sequências específicas de DNA. Então, ele falava da técnica da desnaturação do DNA. E ele perguntava qual das sequências seria mais fácil de desnaturar por meio do aumento da temperatura, porque a PCR ela utiliza uma DNA polimerase de uma bactéria que ela é termorresistente, que suporta temperaturas elevadíssimas. Então, esse ciclo ele é feito em elevadas temperaturas para essa DNA polimerase se ligar ao DNA molde
e aí sintetizar fragmentos de DNA. Então, basicamente, é assim que é feita a técnica. E aí ele dizia no texto que a adenina pareava com a timina por meio de 2 pontes de hidrogênio e a guanina com a citosina por meio de 3 pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, que seria mais adequado. E ele perguntava qual o segmento de DNA seria mais fácil. E o posicionamento de resposta era você buscar um segmento de DNA onde há muita adenina e timina. Quanto mais adenina e timina, obviamente, maior a facilidade de ruptura, porque só tem 2 ligações de hidrogênio. Então, por conta disso, eu acho interessante falarmos do que é a técnica de diagnóstico por RT-PCR. E, sobretudo, a gente ter noção desse procedimento para uma eventual questão nesse vestibular desse ano. Então, isso é um posicionamento. Os outros testes são os famosos testes sorológicos, né? Dentre esses testes, destacam-se os testes rápidos. E aí você vai pesquisar o IgM e o IgG. Então, você pode ter aí um rápido estímulo, quando der o IgM positivo, e quando der o IgG positivo, significa dizer que você já está produzindo um anticorpo, te preparando para um possível segundo estágio. Então, a gente tem aí a ideia da memória imunológica, que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco, o que seria essa memória imunológica. Marcos, então, por que os resultados de confirmação para a Covid-19 não diminuem no Brasil, já que nós já estamos em processo de flexibilização? Existem várias justificativas para isso, tá? A primeira justificativa talvez seja o maior acesso a esses testes, que são testes rápidos. O grande problema, muitas vezes, é que pode ocorrer também de dar um falso negativo para esses exames. Então, esses exames a gente tem que buscar um exame de maior confiabilidade para que você saiba lidar com este resultado e, caso der um resultado positivo e a RT-PCR também der positivo, que você conduza ao tratamento, o isolamento, etc., da melhor forma possível. O que eu já recebi de perguntas mais ou menos assim: Marcos, você acha que o isolamento da forma como foi feito, essa flexibilização vai dar certo, é arriscado? Entre nós, eu acho que é super arriscado flexibilizar agora, tá? Especialmente quando você tem uma alta demanda de pessoas e concentração de indivíduos. Por quê? Porque os estudos revelaram que apenas uma pequena porcentagem de indivíduos que manifestam a doença evoluem para um quadro grave. Isso tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Não é todo mundo que vai evoluir. Você tem uma letalidade de aproximadamente 6%, tá? Mas você tem também um quadro grave de síndrome respiratória aguda em um percentual muito baixo. E mesmo assim, muitas pessoas que desenvolvem a síndrome se recuperam. Então, nós temos, dentro de um contingente populacional, um grande número de pessoas que provavelmente têm o vírus e não manifestam quase nada. Então, a chance de haver um outro pico dessa doença é muito alto, levando-se em consideração essas condições. Mas, por outro lado, a gente também pode pensar que muitas pessoas entraram em contato com o vírus e tornaram-se imunes ao vírus, né? Produziram anticorpos e que conferiram imunidade a elas. Existem pessoas, por exemplo, não quer dizer que eu concorde com isso, tá? Que defendem que a melhor maneira de, entre aspas, combater a doença seria que todo mundo ficasse exposto a ela. Marcos, mas pô, isso é loucura, uma doença grave, uma doença que provoca morte. Sim, a gripe também mata muita gente ao longo do ano, né? A grande questão é que você teve uma concentração de casos em um intervalo de tempo relativamente curto. Obviamente que isso causa Boa, vou já dar uma resposta em relação a isso. Isso causa um susto, né? Porque foi ficando cada vez mais próximos de todos nós. Mas do ponto de vista epidemiológico e imunológico, mediante a ausência de uma vacina, a ideia não é necessariamente, né,
absurda, sim. Com relação à falha, né, como foi perguntado pela Alice e ratificado pela Cris, a gente ainda não tem estudos que comprovam a reinfecção, como o porquê ela aconteceu, tá? O que a gente sabe é que há determinadas cepas virais que sofrem constantemente mutação. Então, às vezes, você entrou em contato com esse vírus, desenvolveu uma resposta imunológica, entrou em contato com uma cepa diferente desse vírus, e aí você acaba manifestando a doença. Será que essas reinfecções são decorrentes de novas cepas virais? Ponto de interrogação. Então, a gente precisa ter estudos mais detalhados caso ocorra efetivamente essa reinfecção, do porquê aconteceu. Se é uma questão relacionada ao vírus ou se é uma questão relacionada ao sistema imunológico. Uma das coisas que são mais importantes, sempre eu comento isso, eu gostaria que vocês tivessem isso bem claro na cabeça de vocês. Imagina você trocar um pneu do carro com ele andando. É isso que a ciência está fazendo. Então, a gente está testando medicações, nós estamos testando vias terapêuticas das mais diversas possíveis com a doença em curso. Então, iniciou a ideia, né, e o apelo da cloroquina, hidroxicloroquina, etc., e vem cloroquina, hidroxi, e os estudos começaram a demonstrar que elas não têm efeito satisfatório. Ou seja, o que eles demonstram? Que as pessoas que se curaram utilizando o medicamento e as pessoas que se curaram sem utilizar o medicamento não tem diferença alguma. Então, dessa maneira, a gente mostra que um dado estatístico e científico ele é essencial para que você conduza uma via terapêutica. E aí, hoje, a gente já está praticamente retirando a utilização dessa medicação. Então, existem várias condutas e vários protocolos que, acima de tudo, elas precisam ser analisadas, né, em função de estudos que estão acontecendo. Então, tudo é muito novo. Tudo é muito novo, pessoal. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao se falar dessa doença. Uma das perguntas que sempre também são feitas: Marcos, a gente vai erradicá-la? Dificilmente, gente. A minha visão como biólogo, a Cris é bióloga, né? Não sei se ela também compartilha a mesma opinião que eu, mas a minha opinião como biólogo, pessoal, é que ela veio para ficar, tá? Ela veio para ficar. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, tomara, já teremos uma vacina, né? Uma vacina com um certo grau de eficiência, aí ela vai diminuir o número de casos, os números de casos serão esporádicos, de repente surge uma mutação, aumenta o número de casos, os protocolos de tratamento já estarão bem definidos, né? Então, eu vou utilizar essa frase, né? Ela vai se tornar uma gripezinha, entendeu? Uma gripezinha, assim. Ela vai acabar se tornando uma doença comum, com casos esporádicos e provavelmente com formas profiláticas bem interessantes e bem definidas. Eu digo isso assim, por incrível que pareça. Eu tive, né, eu não tive febre, eu tive um dia que foi como se fosse basicamente uma crise alérgica, os meus sintomas foram super brandos, mas eu tive cansaço e uma pneumonia. A minha esposa, por exemplo, teve febre, muita dor no corpo, mas não apresentou quadro de pneumonia. Então, os sintomas, eles variam muito, né? Então, por esses sintomas estarem variando demais, automaticamente a gente tem também um pouquinho de dificuldade de entender, de comprovar, de verificar a questão dos acometidos por essa doença. Então, é justamente esse o cenário que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Pois é. Por exemplo, a gente acredita que o meu filho adquiriu porque ele passou 1 dia, 2 dias febril. Existem várias situações. Algumas linhas de raciocínio argumentam que as crianças expressam menos, né, a enzima que converte angiotensina 2. Então, provavelmente por conta disso, né, pela redução do receptor, tem um quadro infeccioso menor. Mas ainda não há estudos que demonstram e mostrem o porquê, efetivamente,
nas crianças ela é menos severa e muitas vezes ela é assintomática. Existem, por exemplo, colocações de médicos infectologistas que as crianças seriam os verdadeiros disseminadores dessas doenças a partir do momento que se estabelecesse a pandemia, porque elas poderiam entrar em contato e disseminar a doença pelo fato de que as manifestações são fraquíssimas, né? Então, é um outro ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, acredito que daqui a alguns meses será plenamente esclarecido. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar essa ideia, essas noções de imunologia. E aí, quando nós trabalhamos a imunologia, eu destaco que nós temos aí a outra linha do sistema circulatório, né, do sistema cardiovascular, que é a circulação linfática. Então, a circulação linfática, a gente tem que lembrar, eu disse isso ontem, que quando a gente trabalha a diferença entre veia e artéria, há uma diferença de pressão. Lembra que na artéria o sangue é transportado sob elevada pressão, na veia o sangue é transportado sob baixa pressão. Então, quando o sangue sai da artéria e vai para a arteríola em direção ao capilar, a pressão sanguínea é maior que a pressão osmótica, então o líquido ele extravasa. Quando chega no capilar e vem para as vênulas para desembocar nas veias, a pressão osmótica é maior do que a pressão sanguínea, então esse líquido ele retorna. Então sai uma grande quantidade de oxigênio, por exemplo, e retorna uma grande quantidade de CO2. É isso que forma o líquido intersticial. Então as nossas células estão mergulhadas nesse líquido intersticial. E é justamente a partir desse líquido que vai ser formado a linfa. Então a linfa é formada em grande parte por esse líquido, tem uma coloração esbranquiçada, tem uma certa quantidade de lipídio, apresenta como célula principal o linfócito, daí a ideia de participar do mecanismo de defesa, e nós temos os vasos linfáticos, que estão ali associados também a muitos vasos sanguíneos. Ao longo desses vasos linfáticos, nós vamos observar os nódulos e gânglios linfáticos, que aí eles vão convergir, vão ficar cada vez mais aglutinados nos órgãos linfáticos. Dentre os órgãos linfáticos, por exemplo, nós temos a famosa amígdala ou tonsila, por isso que muitas pessoas têm crises, né, comuns de amidalite, justamente pela proliferação de micróbios nessa região, que levam ao processo inflamatório, e aí eu tenho que entrar com antibiótico, né, um antibiótico geralmente de largo espectro, para eliminar essa bactéria que está causando esse processo de infecção. Então, a função, basicamente, do nosso sistema linfático é trabalhar justamente nesse mecanismo de defesa. Aí eu tenho uma imagem que retrata, que eu acabei de falar, para a formação da linfa, o vaso linfático, e não esqueçam de um detalhezinho, tá? O vaso linfático, ele também tem um fluxo em direção ao coração. Há também algumas válvulas, né? E ele desemboca ali próximo ao átrio direito. Então, nós temos aqui a composição do nosso sistema linfático. E aí a gente chama atenção para as amígdalas ou tonsilas, tudo bem? Para o timo e para o baço. Timo e baço são muito comentados, serão muito comentados ao longo da aula de hoje, né? Porque sempre que você faz referência a timo, você vai lembrar de um linfócito. E o linfócito que a gente trabalha aqui no timo é o famoso linfócito T, né? Linfócito T. Então, o linfócito T, na verdade, ele amadurece aí nessa região. O baço, muita gente fala do linfócito B, mas não tem nada a ver, tá? O baço, ele é produzido na medula óssea vermelha, amadurecido na medula óssea vermelha. A ideia do linfócito B não tem nada a ver com o baço, mas tem a ver com uma estrutura chamada de bolsa de Fabrícios, tá? Então, não tem absolutamente nada a ver você relacionar linfócito B com o baço. Embora você tenha o baço como órgão linfático importante, mas ele não está relacionado com o amadurecimento dessas células. Então, esse aí é, de fato, o nosso sistema linfático, os nossos órgãos linfáticos, os nossos linfonodos e, obviamente, os nossos vasos linfáticos. Tomem bastante cuidado, porque a medula óssea vermelha, ela é importante na produção das células, né? Ela é importante na produção das células. Ela é quem produz, eu vou mostrar essa imagem para vocês, ela produz e amadurece as células, tudo bem? Então, a nível celular,
ela é interessante nesse contexto, mas não a nível de destruição, ela não tem esse papel imediato de participar da defesa, né? Ela participa da defesa indiretamente por amadurecer as células pela presença ali das células pluripotentes que tem nela. Tudo bem? Galera, vamos lá, vamos tomar cuidado com alguns detalhezinhos que são importantes aqui. Vejam só, é muito comum a gente apresentar, por exemplo, um quadro infeccioso e ter febre, né? E geralmente a febre a gente afere a partir do momento que coloca, olha aqui, galera, que coloca o termômetro aonde? Nas nossas axilas. Por quê? Porque nas nossas axilas está repleto aí de linfonodo. Então, como você está com um quadro de infecção, o teu sistema de defesa está trabalhando acima do normal. Se ele trabalha acima do normal, ele vai gerar mais calor. Não esqueçam que a geração e o aumento da temperatura também é uma forma de defesa. As variações de temperatura podem eliminar micróbios, podem eliminar patógenos. Então, automaticamente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, tanto na axila como na região da virilha. Há muitos linfonodos e a partir do momento que você está com um quadro infeccioso, é natural que nessas regiões aumente a temperatura, assim como também acontece na testa. Por isso que antigamente, para combater a febre, não existia o antitérmico, né? O que as nossas mães faziam? Pegavam panos molhados e colocavam nessas regiões, porque eram regiões que dissipavam muito calor. Então, você colocava um pano molhado para reduzir a temperatura. Também é importante lembrar que esse aumento da temperatura elimina micróbio, mas o aumento elevado dessa temperatura para o nosso organismo também é prejudicial. Não esqueçam que a elevação da temperatura altera a estrutura das nossas proteínas, especialmente das enzimas, e isso tem aí uma alteração metabólica significativa. Galera, quais são os nossos mecanismos de defesa? Então, a gente tem que partir da ideia o seguinte: o sistema linfático, a circulação linfática, vai auxiliar os nossos mecanismos de defesa. Perfeito. A gente sabe que o antígeno é tudo aquilo que provoca uma reação imunológica. Vou repetir. Antígeno é tudo aquilo que provoca uma reação imunológica. Nessa reação imunológica, nós vamos ter a produção de um anticorpo. Então, sempre que nós falamos dessa sequência, antígeno, anticorpo, eu estou falando de um mecanismo de defesa altamente específico. E aí eu estou lidando basicamente com o teu sistema imunológico. É o teu sistema imunológico que vai definir isso. Esse mecanismo de defesa altamente específico. Só que nós temos mecanismos de defesa completamente inespecíficos. Ou seja, são processos que defenderão o nosso corpo sem a necessidade dessa interação específica com alguma molécula ou, de repente, com algum ser vivo propriamente dito. Tudo bem? Então, nesse caso especial, nós temos uma linha de defesa que é a pele. Poxa, Marcos, então eu posso falar que a pele participa ou auxilia ou facilita os nossos mecanismos de defesa? Pode não, deve. A pele ela é fundamental nesse processo, tá? E aí, nesse quesito, eu sempre comento que é interessante a estrutura da nossa pele. Então, não esqueçam que a pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo. E ela é dividida prioritariamente, não disse exclusivamente, na parte mais externa, que é o tecido epitelial, e numa parte mais interna, que é o tecido conjuntivo. Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, existe a lâmina ou membrana basal. O tecido epitelial da pele, damos o nome de epiderme, e o tecido conjuntivo, derme. A epiderme tem uma característica que eu considero essencial, que é o fato dela ser estratificada. O que é um tecido estratificado? Ele é um tecido formado por várias camadas de células. Então, eu gostaria que vocês guardassem essa informação. Os tecidos estratificados, vejam, eu estou falando de uma forma geral, não interessa se é pavimentoso, se é cilíndrico, se é cúbico, não interessa. Eu disse os tecidos estratificados.
Basicamente, eles participam também do mecanismo de proteção e de revestimento. Então, se eu falo da nossa epiderme, ele é estratificado. Se eu falo do revestimento da nossa uretra, ele é estratificado. Então, aonde tem esse papel de revestimento e de proteção, o tecido geralmente ele é formado por várias camadas de células. É diferente lá do nosso epitélio simples do alvéolo pulmonar, do nosso endotélio. Marcos, mas por que ali é simples? É fácil, porque a função dele não é proteger contra atrito, por exemplo. A função dele é permitir a troca gasosa. Então, para que haja a facilidade da troca gasosa entre essas células, é fundamental que você tenha apenas uma camada de célula. Aí eu estou falando de um epitélio simples. A mesma coisa no túbulo renal. Também é o epitélio simples porque eu tenho muita reabsorção de nutrientes. Tudo bem? Então, a nossa epiderme, ela é formada por um tecido epitelial, estratificado, pavimentoso. Por que esse nome pavimentoso? Porque a última camada é uma camada de células achatadas. Inclusive, são mortas, são queratinizadas. Lembra que a queratina é uma proteína estrutural, uma das proteínas mais abundantes que nós temos, se não for a mais abundante, e ela é fundamental também na conquista do ambiente terrestre, porque quando surgiram os répteis, totalmente adaptados a esse meio, a pele desses animais já apresentava uma grossa camada de queratina, daí a ideia do couro, e a queratina é uma proteína impermeabilizante, e aí ela reduz drasticamente a perda de água para o meio ambiente. Então, a pele, as nossas mucosas, correspondem à primeira linha de defesa. Ah, Marcos, saquei. Então, é por isso que quando eu tenho uma ferida, em determinadas circunstâncias, é mais fácil de eu adquirir uma doença oportunista, uma bactéria, etc., porque pode penetrar por essa ferida? Sim, porque a partir do momento que há um ferimento, rompeu a primeira barreira de defesa do teu corpo. Então, o teu corpo está mais exposto. Embora nós tenhamos imediatamente o mecanismo de coagulação sanguínea para formar um tampão, nós temos o mecanismo de cicatrização, né? Até acho oportuno falar, quando você tem essa lesão, você vai ter ali várias células da derme que são importantes. Uma dessas células são os famosos mastócitos. O que esses mastócitos vão produzir? A heparina e a histamina. O que a histamina faz? A histamina, pessoal, ela é um vasodilatador. Vasodilatador, ou seja, ela dilata o vaso sanguíneo. Então, a histamina, por ser um vasodilatador, é ela que faz com que, ao lado da ferida, do corte, fique mais avermelhado. Tudo bem? A heparina é um anticoagulante. Então, ela vai evitar o processo de coagulação. Marcos, mas por que vai evitar a coagulação nesse primeiro momento? Porque o sangue tem vários glóbulos brancos, então esses glóbulos brancos precisam chegar a esse foco de inflamação. Dentre os glóbulos brancos tem o neutrófilo. Então, a histamina, além de aumentar o diâmetro do vaso, ela aumenta a permeabilidade do vaso. Então, quando ela aumenta a permeabilidade, o neutrófilo sai do sangue e vai para o foco de inflamação. Fagocita a bactéria, se transforma em piócito, que é a célula que acumula pus. Por isso que você verifica, a gente tem um hábito de falar assim, tá vermelhinho, tá inflamado, tá com pus, tá infeccionado. Tá com pus, se tá infeccionado, faz a utilização, por exemplo, de antibiótico. Se está avermelhado, se faz a utilização do anti-inflamatório. Então, esses mecanismos, eles são pró-inflamatórios, compreende? Eles são pró-inflamatórios. Há a produção de citocinas que são pró-inflamatórias, interferons, algumas interleucinas, e inclusive, né, tem até um vídeo lá no YouTube que fala justamente que, em muitos casos graves de Covid-19, a gente tem a tempestade das citocinas, especialmente interleucina 2 e interleucina 6, que são mecanismos pró-inflamatórios, são moléculas pró-inflamatórias. Então, esse vírus estimula a produção dessas moléculas pró-inflamatórias. Imagina, o cara já está com uma infecção pulmonar, libera essas moléculas, aí a tendência é que haja um agravamento significativo do quadro clínico dele. Tudo bem? Quando eu falo em
fagocitose. Quando eu falo em substâncias químicas que são produzidas em respostas a esses antígenos, a esses micróbios, eu já estou na segunda linha de defesa. Então, a primeira linha de defesa é a pele. Beleza. Passou da pele, eu tenho células, eu tenho substâncias. Essa é a segunda linha de defesa. Tanto a pele, como essas substâncias e células fagocíticas, eu tenho defesas que são inespecíficas. Compreenderam? O macrófago, trabalhei muitos anos com macrófago. O macrófago, por exemplo, é uma célula do sistema fagocítico. O que vier, cara, ele vai botar para dentro. Até o que ele não devia. Para vocês terem uma ideia, uma doença típica de países sul-americanos, da Amazônia especialmente, que é a leishmaniose. A leishmania, ela entra no macrófago. Então, a leishmania, ela faz de tudo para entrar no teu macrófago. Para vocês terem uma ideia do quanto esse parasita ele é danado para invadir a tua célula de defesa, ele secreta fosfatidilcerina. Pô, Marcos, beleza, falou em inglês, vamos lá. Fosfatidilcerina é um fosfolipídio que ele é típico de célula em apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Então, a célula, quando ela vai para a apoptose, ela vai formar corpos apoptóticos para o macrófago vir e fagocitar. Como é que o macrófago entende que essa célula está em processo de morte? Porque ela secreta fosfatidilcerina na membrana plasmática dela. Então, é uma forma de sinalizar. Opa, olha, aqui tem fosfatidilcerina, essa célula está morrendo, eu vou lá e vou comer essa célula. A leishmania, para entrar no macrófago, ela faz isso. Ela produz fosfatidilcerina. O macrófago, então, entende que ela precisa ser fagocitada, ela quer entrar. Além disso, existe um sistema que é chamado sistema complemento. No ensino médio, a gente não fala do sistema complemento, né? Mas vocês, a partir do ano que vem, no ensino superior, vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Quando vocês trabalharem... Por isso que eu coloquei noções, tá? Porque sistema imunológico, cara, vocês vão passar 2, 3, 4 meses estudando e no final vocês vão ter plena convicção que vocês não aprenderam nada. É muita coisa, é muita particularidade, é muita minúcia. Então, o sistema de complemento envolve o que nós chamamos de opsonização. O que é opsonização? É quando o parasita ele fica ali envolvido por várias macromoléculas e que também determinam o processo de fagocitose. Entende? Então, automaticamente, a leishmania se opsoniza, produz fosfatidilcerina para que ela entre no macrófago. Então, o macrófago é uma célula fagocítica e é uma célula apresentadora de antígeno. Apresentadora de antígeno. O que ele faz? Ao fagocitar uma determinada bactéria, por exemplo, ele vai pegar o determinante antigênico dessa bactéria e vai colocar na sua membrana plasmática. E aí ele pega esse determinante antigênico e apresenta para os linfócitos. Aí, parceiro, a partir do momento que você tem a participação do linfócito, eu já passo a ter uma forma de defesa específica. E aí, nesse caso, a gente tem prioritariamente o famoso sistema imunitário ou sistema imunológico. Galerinha, deu para acompanhar o raciocínio desses 3 mecanismos de defesa? Alguma dúvida em relação a isso? Deu para entender que existe mecanismo de defesa específico, inespecífico, a pele, a participação da pele? Perfeito. Então, a gente já tem aí, basicamente, meio caminho andado, tá? Vejam só, acompanha aqui no slide. Aqui eu também tenho que o timo, o baço, né, as amígdalas, os linfonodos, vão fazer parte desse mecanismo de defesa específico, correto? E aí a gente vai ter a participação direta de linfócitos e plasmócitos. Marcos, o que são plasmócitos? Plasmócitos são linfócitos B modificados, tá? Plasmócitos são linfócitos B modificados. São justamente esses plasmócitos que farão a produção dos famosos anticorpos. Tudo bem? Então, às vezes, eu sempre digo, toma cuidado quando você fala que o linfócito B que produzirá o anticorpo. Não, o linfócito B ele se diferencia em plasmócito, o plasmócito produzirá o anticorpo. Eu sempre gosto de colocar essa sequência,
Porque às vezes o cara traz plasmócitos ao invés de colocar o linfócito B. Depende, tá? Depende. No plasmócito, sim, você pode falar, Thiago, que ele recebeu a informação e a partir dessa informação que ele recebeu, ele vai produzir os anticorpos, tá? Porque ele precisa ter esse estímulo por meio de células específicas para que haja produção. O linfócito B, basicamente, ele está ali, de boas. Ele precisa receber um estímulo para a produção de um anticorpo específico. Galera, então nós temos a pele e as membranas com mecanismos de defesa de primeira linha, os neutrófilos e macrófagos que fazem a fagocitose, os eosinófilos são bem interessantes para algumas verminoses, especialmente para o Schistosoma mansoni. Então, às vezes, o cara apresenta uma dilatação abdominal, que é o caso da barriga d'água, é feito um exame de sangue. Se bater uma eosinofilia, ou seja, um número de eosinófilos muito elevado, pode ser um indicativo ou uma confirmação, tá, dessa doença. A gente também produz lisozimas e interferons, que são, na verdade, moléculas que ativam, que trabalham no teu sistema imunológico. Rapidinho, pessoal. Pati, faz um favor para mim. Pega o carregador do meu celular que está aí do lado, por favor. Não, é o branco, aquele do cabo grande, por favor. Então, a gente tem essas substâncias, as lisozimas seriam as substâncias microbicidas naturais, tá? Como se nós naturalmente produzíssemos essa substância, ela tem um papel aí microbicida, tem um papel aí antibacteriano, tá? Basicamente, é como se fosse, entre aspas, um antibiótico natural. Rapidinho, só. É como se fosse um antibiótico natural. Então, a gente tem esse papel aí de participar dos nossos mecanismos de defesa. Tudo bem? Então, aí eu tenho a segunda linha. Você já percebe que são substâncias, você já percebe que tem células que estão ali no teu tecido conjuntivo, no teu tecido sanguíneo, tá? E aí a gente vem para os mecanismos específicos de defesa. Toma muito cuidado. À direita de vocês, você tem o famoso anticorpo, né? O anticorpo, ele faz parte de um grupo de proteínas, são chamadas de globulinas, correto? E elas são chamadas de imunoglobulinas. Imunoglobulinas, compreendeu? E aí o que a gente tem? A imunoglobulina, que é chamado de IG, essa proteína aí, pessoal, que ela tem o formato de Y. E aí a gente tem uma região variável, tudo bem? E essa região variável, ela é interessante, porque é justamente ela que permite, são regiões bem específicas, que terão a variabilidade necessária para a interação do anticorpo com o seu respectivo antígeno. Então, tu imaginas que a tua célula vai entrar em contato, por exemplo, com 1000 antígenos diferentes. Então, haverá a produção de 1000 anticorpos diferentes. Porém, o que a gente chama a atenção nesse contexto? Cuidado com isso. Nesses anticorpos existem regiões variáveis e regiões constantes. Então, a extremidade do braço do Y são as regiões variáveis. São elas que terão sequências de aminoácidos distintas e estruturas diferenciadas para que elas possam reconhecer um antígeno em especial. Galerinha, essas duas palavras que estão aí no slide, elas são decisivas para a tua vida. Pensando em qualquer prova, seja uma prova de concurso, seja uma prova de vestibular, seja uma prova de vestibular com questões discursivas ou apenas objetivas, se é do INEP, se não é. Essas duas palavras, elas são decisivas para a tua vida. Especificidade e memória. Então, o nosso sistema imunológico ou imunitário tem como característica importantíssima a sua ação altamente específica. Ele atua sobre um determinado antígeno. Antígeno é tudo aquilo que promove uma reação imunológica, uma resposta imune. Anticorpo é a proteína de defesa produzida para, de repente, neutralizar um antígeno. Galera, vamos tomar cuidado com um detalhezinho que é importante, tá? Todo mecanismo de defesa que você nasce com ele é o que nós chamamos de mecanismo ou de defesa inata. Você nasceu com ele, é inato, ele faz parte de você, compreende? Mas a gente vai produzir anticorpos ao longo do nosso tempo de vida. Então, isso é o que nós chamamos de imunidade adquirida.
adquirida. Galera, a gente tem a capacidade dessa memória e dessa especificidade retratada na nossa infância, né? Não sei, os meninos e as meninas daqui da sala, daqui da nossa aula, mas hoje você tem vacina, por exemplo, para catapora. Antigamente, a catapora a gente adquiria da nossa convivência, né? Lembro da mamãe, quando ainda muito criança, quando eu era muito criança, meu primo pegou catapora, a primeira coisa que ela falou, vai para casa do teu primo, pega catapora. Eu falo, pô, mãe, mas é uma doença, não tem problema, pega agora que você não pega depois quando ficar mais velho, né? Hoje não, hoje muitas pessoas, elas são vacinadas quando crianças para catapora, nem sabem o que é a catapora, literalmente, né? Então já tem um mecanismo de imunização, ou seja, você é vacinado, e aí quando você chega na fase adulta, você vai entrar em contato provavelmente com esse vírus, mas você já tem a memória imunológica, o que te permite responder prontamente a esse segundo estímulo. Então, quando você trabalha, é a doença de criança, boa, Thalita. Quando você trabalha com o sistema imunológico, essas duas palavras, então, são importantes. Os anticorpos são produzidos de maneira específica para um determinado antígeno e a memória, ou seja, você vai ser capaz de reconhecer esse antígeno daqui a muitos anos. É claro que o tempo, a perenidade, ela pode variar. Então, existem, por exemplo, vacinas que precisam ter um reforço de 10 em 10 anos. Mas muito das justificativas desse reforço são cepas virais diferentes que foram identificadas, então você consegue dar aí um up na produção de anticorpo e no desenvolvimento da memória imunológica. Então essas duas palavrinhas, elas são decisivas para todos nós, para que a gente possa compreender a noção da imunologia. Galera, aí nós temos 5 categorias de anticorpos, tá? IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Esses dois últimos aí são os famosos hoje em dia, né? Para que você possa identificar quem teve Covid, quem está com as respostas imunológicas em dia. Os IgAs são muito comuns, por exemplo, nas criancinhas. As criancinhas, elas têm acesso a esse IgA, especialmente no colostro, que é, né, aquelas primeiras secreções da glândula mamária, que são importantes ali para combater infecções gastrointestinais. O IgD já está associado ao sistema imunitário relacionado ao linfócito B, isso é interessante, e é também dentro desse tipo de anticorpo que você trabalha, né, com alguns anticorpos relacionados à incompatibilidade materno-fetal. IgE está relacionado basicamente a parasitoses, né, a parasitas. IgG estão associados à ativação do processo fagocítico e IgM está relacionado às respostas imunitárias, é uma das primeiras linhas de defesa. Por isso que a gente diz que se está produzindo IgM é porque entrou em contato, né, com o Covid, se está produzindo IgG, significa dizer que você já está ali com a memória, com o processo imunológico, com a sorologia todo em dia. Então aí nós temos as 5 categorias de anticorpos, tá? Então, sempre que você estiver lendo algum texto, aparece lá IG alguma coisa, é imunoglobulina, são anticorpos. Galera, quais são os nossos tipos de respostas imunes? A imunidade humoral associado aos anticorpos, correto? Nesse caso, a gente tem a participação direta do linfócito B, como eu disse para vocês, eles serão estimulados, diferenciarão em plasmócitos e produzirão esses anticorpos, tudo bem? Aí toma muito cuidado com essa informação. Lembra que eu falei que o baço, ele tem um papel imunológico interessante, mas não tem nenhuma relação com a produção do linfócito B. Então, quando a gente fala linfócito B, eles são produzidos na medula óssea vermelha, tudo bem? E são amadurecidos na medula óssea vermelha. E aí, em seguida, eles são lançados na corrente sanguínea, correto? E aí eles vão circular pela linfa e vão se concentrar no baço. Eles se concentram no baço, se concentram em outros linfonodos e também em outros tecidos dessa natureza linfática. Então, eu gostaria do máximo de atenção de vocês nesse posicionamento, tá? O linfócito B, ele vai ser a célula que vai diferenciar para plasmócito e a partir daí produz os anticorpos. Tudo bem? E aí há um detalhezinho interessante que reflete a pergunta do Tiago logo no início. Eles só vão se multiplicar se houver estímulo.
é o que nós chamamos de multiplicação clonal. Então, ele precisa interagir com o antígeno e aí ele vai produzir múltiplas cópias com aquele mesmo receptor para o antígeno, para que ele possa se diferenciar no plasmócito e produzir um anticorpo para aquele antígeno. É muito específico, tá? É muito minucioso como é que funciona o nosso sistema de defesa. Tudo bem? Galera, além desses plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos, olha o que o linfócito B faz. Ele também se diferencia em célula da memória imunológica. Isso é sensacional. Então, você imagina, um antígeno que está sendo apresentado pelo macrófago, ele vai ser reconhecido pelo linfócito. E aí o linfócito B vai se multiplicando, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Uma parte vai dar origem a plasmócito para produzir um anticorpo contra o antígeno, e o outro forma a célula da memória imunológica. Olha que bacana. Quando você for estimulado novamente por esse antígeno, você já tem a memória estabelecida, compreende? Sua memória já está ali determinada. E a partir do momento que essa memória está estabelecida, ao entrar em contato com esse antígeno, haverá um reconhecimento e ele imediatamente passa a produzir anticorpos. Por isso que a gente diz que a resposta imunológica primária, que é a primeira que você entrou em contato, ela é mais lenta. E a resposta imunológica secundária, ela é mais rápida. A primária tem menos anticorpos que a resposta imunológica secundária. Olha a minúcia de como o teu organismo é todo ele preparado para que ele possa se defender, né? E além dessa resposta humoral, olha aí essa imagem, pessoal. Eu tenho aqui o determinante antigênico, tá? Que de repente pode estar sendo transportado por uma célula apresentadora de antígeno. Ele vai interagir com o linfócito B. O linfócito B ele se multiplica e você verifica que ele produz o mesmo receptor para aquele antígeno, né? E aí ele faz isso aqui que nós chamamos de multiplicação clonal, tá? E aí em seguida a gente vai ter esse linfócito se diferenciando em plasmócito ou células plasmáticas, e aí vão produzir os anticorpos, e esses anticorpos são específicos para esse antígeno bem aqui, ó. Se aqui é o vírus da gripe, esse anticorpo vai atuar contra o vírus da gripe. Marcos, mas esse anticorpo aí não pode atuar contra o vírus da catapora? Não, por quê? Porque eu tenho uma ação específica. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter a formação de quem, pessoal? Da célula da memória. Então, essa célula da memória é justamente aquela célula que determinará a resposta imunológica secundária quando você entrar em contato pela segunda vez com o mesmo antígeno. Então, é assim que se dá a resposta humoral. Então, a resposta humoral envolve a produção de anticorpos altamente específicos pelas nossas células de defesa. Galera, e como é que se dá a imunidade celular? Filhos, o linfócito B é humoral. Aqui entram os linfócitos T. O linfócito T, ele é produzido na medula óssea vermelha e ele é amadurecido no timo. Aí eu posso fazer a relação do timo com o linfócito T. Tudo bem? Então, ele também vai estar presente em alguns linfonodos, no sistema linfático como um todo, e aí você precisa tomar cuidado, que não há produção de anticorpos por esse tipo de linfócito. Tá? Não há. Então, é isso que vocês precisam tomar cuidado. Quem vai fazer a produção do anticorpo é o linfócito B. O linfócito T, não. Ele tem receptores específicos, por isso que também participa de uma linha de defesa específica, mas não envolve a produção de proteínas de defesa. Tudo bem? E aí eu tenho esse reconhecimento do antígeno com o linfócito, tudo bem? E aí o linfócito, pessoal, o linfócito T, ele vai atuar numa resposta a nível celular mesmo. Marcos, como é que ele vai atuar a nível de resposta celular? Vou mostrar para vocês agora, vamos lá. Primeiro que eu tenho os linfócitos T citotóxicos, tá? Citotóxicos. São linfócitos T que eles são também chamados de assassinos. Alguns chamam também de natural killer, né? Que são assassinos naturais. O que eles fazem? Olha só que interessante.
O macrófago, por exemplo, apresenta um antígeno para ele, porque o macrófago é uma célula apresentadora de antígeno, tá? Neutrófilo também. O que acontece? As dendríticas da pele também têm essa mesma função. O que acontece? Elas estão aqui, fizeram a fagocitose, elas vão apresentar para o linfócito B e vão apresentar para o linfócito T. O que o linfócito B vai fazer? Desenvolve a resposta humoral. O T vai para onde? Vai para a porrada. Entendeu? Ele não vai destruir só o antígeno, ele destrói o antígeno e o macrófago junto. Sacou? Por isso que é uma resposta mais exacerbada, que a gente chama. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, que nós chamamos de resposta TH1, TH2, e aí você tem uma imunoativadora, uma imunossupressora. Então, tudo isso influencia, todas essas minúcias influenciam no padrão de resposta que você vai desenvolver. Então, o linfócito T, ele vai destruir mesmo, ele é o porradeiro da história, ele é o assassino, ele é o natural killer. Bem? E muitos desses linfócitos também atuam na rejeição de órgãos transplantados. Lembra que para que ocorra o processo de transplante, é um joguinho de quebra-cabeça, cara. Então, eu tenho o complexo maior de histocompatibilidade. Vocês vão estudar muito isso aí. São várias macromoléculas que estão associadas ali aos nossos tecidos, aos revestimentos dos nossos tecidos, de natureza química variável, muitas delas são glicídicas, por exemplo, e aí elas conseguem encaixar umas com as outras. E aí dá a ideia de compatibilidade. Então, às vezes, você faz o transplante, o receptor recebe, desculpa a redundância, esse órgão, mas há necessidade de um tempo para saber se vai vingar efetivamente esse transplante. Porque, às vezes, por mais que haja o transplante, eu tenho células de defesa da linhagem ali de defesa celular que podem atuar sobre esse órgão transplantado e evitar e impedir que esse transplante seja feito com bastante eficiência. E aí eu tenho o linfócito T que vai trabalhar com essa ideia. Tudo bem? Então, veja só essa informação que eu também coloco, que eu acho ela importante. Ele não tem ação fagocitária, tá? Ele destrói a célula que foi infectada, que eu disse ainda há pouco. Então, existirão células da nossa linha de defesa, da segunda linha de defesa, que vão fagocitar. Estas apresentarão para os linfócitos. E aí, dependendo do linfócito, vai ter um caminho. Ou vou ter a direcionamento para a produção dos anticorpos, ou essas células que fagocitaram serão destruídas pelos linfócitos T citotóxicos. Além deles, existem o helper, ou os auxiliares, tá? Que são linfócitos interessantíssimos, e são justamente nesses linfócitos que atuará o HIV. Cara, olha que interessante, olha o papel desse linfócito. O linfócito T auxiliar, que é o CD4, ele vai, olha só o que ele vai fazer. Ele vai estimular o linfócito B de bola, e vai estimular e vai influenciar no linfócito T, no citotóxico. Tudo bem? O que o HIV vai fazer? O HIV vai infectar esse linfócito T CD4, que é o auxiliar. É ele que vai ser infectado. Então, a partir de um momento que o HIV destrói essa célula, você desenvolve uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Olha que sensacional. Como é que essa síndrome vai se desencadear? Porque a partir do momento que o linfócito auxiliar é destruído, o linfócito B não é estimulado. O linfócito T não é estimulado. Então, o HIV, ele desmonta todo o teu sistema imunológico. A gente já sabe que o HIV também tem afinidade por outros tipos celulares. Mas a infecção e a determinação da síndrome da imunodeficiência, ela é caracterizada efetivamente pela redução do linfócito auxiliar, do linfócito T CD4. CD4 é o principal receptor que o HIV utiliza para entrar na célula. Existem outros receptores também que ele vai utilizar, mas o CD4 é o principal. E o linfócito T auxiliar é onde há muita expressão desse receptor e é a via de entrada do HIV nas nossas células. Tudo bem? Galera, e existem linfócitos supressores, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você produz muito anticorpo, eu tenho uma reação ali, né, rápida de produção de anticorpos, há necessidade, tudo bem, há necessidade de nós suprimirmos essa resposta.
E essa supressão se dá pelos anticorpos que são os supressores. É esse aqui, Fernando? Nada, filho. Então, existem aí os supressores. E aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui, que ela é uma imagem bem ampla, né? Então, nós temos aqui a medula óssea, tudo bem, o linfoblasto, que é justamente a célula jovem da linhagem a mieloide, né? Linfóide, perdão. Eu tenho aqui o timo, onde haverá, né, o processo de amadurecimento do linfócito T. Aqui a gente tem o linfócito B de bola, que é amadurecido na medula óssea vermelha. O antígeno, ele vai ser apresentado ao linfócito B. O linfócito B forma plasmócito para a produção dos anticorpos e forma o linfócito B da memória imunológica. Então, essa linha todinha aqui, ó, essa linha todinha aqui que eu estou destacando, é um tipo de defesa, né? Aqui nós temos a imunidade ou a resposta humoral. Beleza? Aí o que vai acontecer? Galera, a célula apresentadora de antígeno, bem aqui, ó, vai apresentar esse antígeno ao linfócito T. O que o linfócito T auxiliar faz? Ele vai ter um feedback positivo com o linfócito B. Ou seja, o linfócito T auxiliar ativa o linfócito B, ele vai se diferenciar em plasmócito, produz anticorpo e a memória imunológica. Mas também a gente vai ter o linfócito T supressor e o linfócito T citotóxico. O que o linfócito T citotóxico vai fazer? Ele vai destruir esta célula bem aqui. Sacou? Então, a célula apresentadora de antígeno apresenta um antígeno para o linfócito T, vai chegar no linfócito T auxiliar, ativa o linfócito B e produz o plasmócito e anticorpo. O linfócito T citotóxico destrói a célula apresentadora de antígeno e o antígeno apresentado por ela. E o supressor vai reduzir essas duas respostas. Olha que bacana, né? Eu gosto muito dessa imagem, ela tem muita informação, mas ela não é difícil de você compreender, não. Se você pegar a diferença do que é citotóxico, do que é humoral, basicamente você consegue compreender que, embora seja extremamente complexo, e aí é apenas uma visão bem geral do processo, como é que a tua resposta imunológica ela acontece. Tudo bem? Então, nós temos dois tipos de processos de imunização, a ativa e a passiva. Ativa, isso aqui que me interessa. O que é imunização ativa? Galera, é quando produz os anticorpos. O que é imunização passiva? É quando recebe os anticorpos. Essa é a diferença. Ativa, produz anticorpo, passiva, recebe. Beleza? Aí eu quero que você se posicione agora como resposta. Galera, a vacina, ela é uma forma de imunização ativa, correto? O soro é uma forma de imunização passiva. Tudo bem? Tranquilo? Qual das duas, vacina ou soro, qual das duas, vacina ou soro, leva à formação da memória imunológica? Vacina ou soro? Qual das duas conduz à formação da memória imunológica, pessoal? Vacina ou soro? Show de bola, tá? A vacina vai levar ao desenvolvimento dessa memória imunológica. Marcos, por que a vacina leva ao desenvolvimento da memória? A resposta é simples, porque a vacina tem o antígeno, correto? Então, quando você é vacinado, você entra em contato com o antígeno e esse antígeno estimula a produção dos anticorpos. Por isso que você diz que a vacina é uma forma artificial de imunização ativa. Marcos, então, se é uma forma artificial é porque existe uma forma natural? Sim, quando você entra em contato. Se você entra em contato com o antígeno, se você tem catapora, sarampo, cachumba, etc., desenvolve a doença, isso é uma imunização ativa e ela é natural. Quando você é vacinado, isso é uma imunização também ativa, porém ela é
artificial. Então, a partir do momento que você é vacinado, é injetado no seu corpo o antígeno. Por isso que, às vezes, quando a pessoa é vacinada contra a gripe, por exemplo, ela apresenta sintomas da gripe. Esses sintomas, embora sejam mais leves, porque a vacina para a gripe A, ela é feita de vírus atenuado. O que é um vírus atenuado? É um vírus enfraquecido. Então, embora haja essa constituição de uma vacina por um vírus atenuado, as pessoas podem manifestar alguns sintomas. Então, automaticamente, ela vai ser estimulada a produção dos anticorpos. E aí há um detalhezinho que é importante, que é um dos pontos mais cobrados na prova do Enem, por exemplo, tá? Qual é o papel da vacina? O papel da vacina, pessoal, corresponde a uma o quê? Profilaxia. Corresponde a uma profilaxia. Ou seja, o papel da vacina é uma prevenção. Eu sou vacinado com o intuito de prevenir para uma determinada doença. Mas, Marcos, então saquei. Se ela leva à formação da memória imunológica, é por isso que eu vou ficar prevenido, né? Porque a partir do momento que eu entro em contato futuramente com o mesmo antígeno, eu já tenho um mecanismo de defesa que me permitirá uma resposta imunológica mais rápida e me defender, justamente para isso. Por outro lado, há o soro, que é uma forma de imunização passiva. Por que o soro é passivo? Porque ele tem os anticorpos. A função dele, pessoal, seria mais uma terapia. Seria mais uma terapia. Galera, olha só, 2 filmes. Eu sempre coloco isso nas minhas aulas. Eu adoro esses 2 exemplos. Se você já assistiu Guerra Mundial Z, qual é a vibe da Guerra Mundial Z? O cara percebe que os zumbis não atacam pessoas que estão doentes. Então, aquele pesquisador, que o protagonista é o Brad Pitt, o que ele faz? Ele identifica um laboratório, pega uma bactéria e injeta essa bactéria nele. E aí ele consegue, então, evitar com que o zumbi ataque. Tudo bem? Então, qual seria a ideia aí nesse filme? Seria uma ideia de soro ou vacina? Vacina, porque ele está prevenindo. Compreende? Se você assiste Eu Sou a Lenda, com Will Smith, é o contrário. Então, na verdade, foi uma terapia gênica. Essa terapia gênica, no início, contra o câncer, deu certo, mas depois os caras começaram a apresentar um comportamento meio que vampiresco. Então, ele pega sangue de animais em laboratório que eram acometidos por essa doença, né, por essa manifestação aí equivalente a um vírus, e aí ele pega o sangue dele, porque ele era imune, e começa a testar nessas pessoas. O que ele está tentando aí? Buscar um antídoto, que seria, na verdade, buscar um anticorpo específico, buscar ou desenvolver um soro. Nessa perspectiva, o que nós temos para a Covid-19? A esperança de desenvolvimento de uma vacina ao longo do ano, quem sabe para o ano que vem. Uma forma profilática, uma forma preventiva. A utilização de sangue, de plasma sanguíneo, melhor dizendo, de pessoas que já foram acometidas pela doença. Então vamos lá. Enquanto eu tenho a vacina, nesse caso da utilização de plasma de pessoas que já foram acometidas pela doença, equivale a uma imunização do tipo passiva. Porque no sangue dessa pessoa terá os anticorpos que atuarão ou serão utilizados, no caso, para neutralizar o antígeno. E aí a gente vai trabalhar um gráfico clássico aí, tá, de provas de vestibular, de concurso. A diferença do que é uma resposta imunológica primária e do que é uma resposta imunológica secundária. Acompanha. Aqui eu tenho o tempo, né? Veja que a resposta imunológica primária, ela demorou um total aproximadamente aí de 40 dias. A resposta imunológica secundária, ela é bem mais rápida, tudo bem? Sendo que também o que determina é a diferença de anticorpo, a concentração de anticorpo. A resposta imunológica primária, quando você entra em contato pela primeira vez com o antígeno, ela tem menos anticorpo e ela é mais lenta. A resposta imunológica secundária, quando você entra em contato pela segunda, pela terceira, pela quarta vez com o mesmo antígeno, ela é mais rápida e com maior produção de anticorpos. Digam para mim aí, pessoal, qual seria, eu vou colocar aqui por letras, tá? Para facilitar a nossa resposta, A e B. Qual seria o papel da vacina? Qual seria o papel da vacina?
É determinar a resposta imunológica primária ou determinar a resposta imunológica secundária, pessoal? Oi? Qual seria, galera? Determinar a resposta imunológica primária ou determinar a resposta imunológica secundária? Vocês estão me ouvindo? Porque o meu celular travou, fiquei apreensivo. Opa, acho que agora voltou, né? Então vamos lá. Quando você trabalha com a vacina, você está trabalhando com uma resposta imunológica primária. Então esse é o papel da vacina, é fazer a resposta imunológica primária. Então ela vai levar a célula da memória imunológica. Veja que não chega aqui a zero, né? Por que não chega a zero? Porque a gente pode falar que aí eu tenho a formação da memória imunológica, porque a partir do momento da segunda inoculação do antígeno, eu tenho essa resposta significativamente mais rápida. Tá? Então, esse seria o papel da vacina. Então, galerinha, olha só. Tá. Aí, Cris, basicamente, a gente pode argumentar que é em relação a descobertas de cepas e, às vezes, a resposta, que são respostas, digamos assim, menos eficientes. Então, eles estudam algumas classes de anticorpos que são produzidos, etc., e eles tentam verificar justamente a partir daí. Tá? Então, por isso que algumas têm doses, justamente quando são vírus altamente mutagênicos, então você faz o reforço para que você possa contemplar e abranger o maior número aí de indivíduos imunizados. Tudo bem? Bem, galerinha, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a participação de todos, né, de todos mesmo. Eu vou aqui, né, repassar aquele link que eu falei para vocês, eu só vou ajustar, eu gostaria que vocês recebessem esse link, tudo bem? E preenchesse lá os dados, tudo bem? A partir do preenchimento desses dados, a gente vou disponibilizar para vocês as aulas gravadas, direitinho, tudo bonitinho, tá? Também a gente vai colocar lá os materiais anexados, tudo certinho para você ter acesso, correto? Um outro detalhezinho que eu acho que é importante nesse momento, eu tenho alunos aqui, acredito que aqueles que fizeram a inscrição pelo e-mail receberam o e-mail hoje com o cupom, tá? Mas eu tenho alunos aqui que não entraram por essa linha, que entraram em contato direto comigo, querendo participar, e aí acabaram não entrando nessa linha de nesse cupom aí. Então, eu vou colocar aqui o link para que vocês possam fazer isso direitinho, tá? Para que vocês tenham acesso a todo esse material. E aí, eu vou indicando para vocês, tá? Para que a gente possa ter outras atividades dessa natureza. Amanhã, por exemplo, amanhã eu estou programando, não sei se vai dar para